Com centenas de bilhões de estrelas brilhando, por que o universo nos parece tão escuro? Se o nosso Sol ilumina o dia, o espaço deveria ser muito mais claro. Pense bem, se o universo inteiro abriga uma quantidade incalculável de estrelas brilhantes, não seria lógico que o céu noturno fosse incrivelmente ofuscante? Mas quando olhamos para cima à noite, vemos apenas um vasto manto negro. Você provavelmente acha que isso é óbvio, mas acredite, não é tão simples assim. Essa pergunta aparentemente inocente foi um dos maiores tormentos para as mentes mais brilhantes da astronomia durante séculos. Um verdadeiro quebra-cabeças. A resposta envolve a idade do universo, sua expansão constante e até mesmo o limite da velocidade da luz. É uma história cósmica de proporções chocantes. Para entender esse mistério, precisamos voltar no tempo e seguir o fluxo da história da ciência, desvendando como esse enigma começou a ser solucionado. Tudo começou com as inquietações de Isaac Newton. Quando pensamos nele, logo imaginamos a famosa maçã caindo e a descoberta da lei da gravitação universal. No entanto, quando Newton tentou aplicar a sua própria teoria da gravidade ao universo como um todo, ele se deparou com uma contradição muito perturbadora. O universo está repleto de estrelas e, naturalmente, a força da gravidade atua entre elas. Isso significa que elas deveriam se atrair mutuamente sem parar. Se isso fosse verdade, os cálculos mostravam que todas as estrelas se puxariam, fazendo com que todo o universo colapsasse sobre si mesmo em um grande esmagamento. Mas ao olharmos para o céu noturno, não vemos nenhum sinal de contração. As estrelas permanecem lá, silenciosas e firmes, mantendo suas posições de sempre. Newton refletiu sobre esse grande problema por muito tempo até chegar a uma conclusão audaciosa. A única saída era se o universo fosse absolutamente infinito. Se houvesse um número infinito de estrelas espalhadas igualmente em todas as direções, a atração gravitacional se cancelaria perfeitamente em todos os lados. Puxado com a mesma força para frente, para trás, esquerda e direita, o universo não colapsaria. O universo precisa ser infinito, concluiu o gênio Newton. Até aqui, a teoria soa muito bem. No entanto, é exatamente dessa suposição de um universo infinito que surge um outro paradoxo ainda mais grave e profundo. Esse é o problema central. Se o universo é infinito, por que o céu noturno é escuro? Em 1823, o astrônomo alemão Heinrich Olbers levantou essa questão. Olbers argumentou que, se o universo fosse infinito e as estrelas estivessem distribuídas uniformemente, qualquer linha de visão terminaria na superfície de uma... Podemos entender isso melhor com a metáfora de uma floresta. Imagine estar no centro de uma floresta infinita, com árvores plantadas de forma bem uniforme. As árvores próximas parecem grossas e as distantes, finas. Mas se a floresta não tem fim, não importa para onde você olhe, sua visão será bloqueada por um tronco. Matematicamente falando, é verdade que uma estrela parece mais fraca quanto mais longe está. Se a distância dobra, o brilho diminui em 4 vezes. Porém, ao mesmo tempo, ao olhar para mais longe, o volume do espaço aumenta e o número de estrelas cresce proporcionalmente ao quadrado da distância. O efeito do enfraquecimento da luz é exatamente anulado pelo aumento colossal do número de estrelas. Os dois fatores se equilibram perfeitamente no espaço infinito. A conclusão teórica disso é assustadora. Todo o céu noturno deveria estar queimando e brilhando intensamente, exatamente como a superfície escaldante do nosso Sol. Cálculos reais da época mostravam que o céu noturno deveria ser 150 mil vezes mais brilhante que o Sol. Esse é o famoso e intrigante paradoxo de Olbers. Houve várias tentativas de resolver esse paradoxo na época, mas todas terminaram em fracassos retumbantes. A ciência parecia encurralada por sua própria lógica. O próprio Olbers propôs que a luz das estrelas distantes era bloqueada por nuvens de poeira e gás flutuando no espaço, impedindo-a de chegar até a Terra. A teoria da absorção pelo gás parecia bastante plausível à primeira vista. Parecia uma cortina cósmica protegendo o nosso planeta da luz ofuscante. Mas essa ideia estava errada.
Em um universo infinito, com tempo infinito, essas nuvens de poeira absorveriam tanta energia que acabariam se aquecendo intensamente. A cortina que deveria bloquear a luz se tornaria uma nebulosa emissora de luz, brilhando tanto quanto as próprias estrelas. A teoria do gás foi rapidamente descartada. O astrônomo John Herschel argumentou que a luz perdia energia enquanto viajava pelo espaço, esvanecendo antes de nos alcançar, mas isso também falhou. Isso chocava de frente com a lei da conservação de energia. A energia não pode simplesmente desaparecer no nada enquanto viaja pelo vácuo cósmico. William Thomson sugeriu que o número de estrelas era finito. Porém, a comunidade científica da época não conseguia abandonar a crença sagrada no universo infinito. Para resolver esse paradoxo adequadamente, era necessária uma compreensão revolucionária e fundamental sobre a verdadeira natureza do nosso universo. A resposta decisiva não veio imediatamente. Levou centenas de anos para que a humanidade finalmente encontrasse a peça que faltava nesse complexo quebra-cabeças. A solução veio de uma direção que os astrônomos que criaram o problema sequer poderiam imaginar. Não foi um cientista que teve a grande intuição. O que é bastante fascinante é que a primeira pessoa a propor uma resposta plausível para esse paradoxo foi o mestre da literatura de terror, Edgar Allan Poe. Em 1848, um ano antes de sua morte, ele publicou o poema em prosa Eureka. Nele, Poe afirmava que o espaço parecia vazio por um motivo muito simples. Ele sugeriu que a luz das estrelas mais distantes simplesmente não teve tempo suficiente para viajar pela vastidão do espaço e chegar até a Terra. O famoso escritor de histórias macabras conseguiu capturar a essência de um problema que os maiores astrônomos de sua época não conseguiram resolver. Partindo do fato de que a velocidade da luz é finita, essa intuição genial foi amplamente ignorada pela comunidade científica da época. Poe não apresentou nenhuma base matemática rigorosa. Escreveu apenas com palavras poéticas. Ele mesmo dizia que sua teoria era bela demais para estar errada. O mais intrigante é que, em Eureka, Poe foi ainda mais longe, prevendo a existência de buracos negros de forma surpreendentemente precisa. Ele também sugeriu que a nossa galáxia, a Via Láctea, era apenas uma entre inúmeras outras galáxias espalhadas pelo vasto oceano cósmico. Todas essas ideias visionárias só foram confirmadas cientificamente no século XX. A intuição do poeta se alinhou perfeitamente com a cosmologia moderna. O romancista conseguiu identificar a resposta que os astrônomos lutaram em vão para encontrar durante séculos de debates acalorados e confusos. A grande reviravolta científica aconteceu no século XX. O astrônomo americano Edwin Hubble publicou resultados de observações chocantes em 1929. Ele descobriu que quase todas as galáxias distantes estavam se afastando de nós. E mais, quanto mais longe estavam, mais rápido fugiam. Essa descoberta não era apenas um dado observacional qualquer. Ela destruiu completamente a visão de que o universo existia infinitamente de forma estática. Significava que o universo não era eterno no passado. Ele teve um começo bem definido. A idade do nosso universo é de cerca de 8 bilhões de anos. Esse começo explosivo é o que conhecemos como Big Bang. O universo nasceu de um ponto infinitamente denso e quente e tem se expandido desde então. Antes dessa revelação, até mesmo Albert Einstein estava preso à ideia de um universo fixo, estático e imutável. Era o paradigma dominante da física. Na verdade, as equações da relatividade geral de Einstein mostravam que o universo deveria estar se expandindo ou se contraindo. Mas Einstein não quis acreditar no próprio resultado. Ele adicionou um número arbitrário, a constante cosmológica, para forçar o universo a ficar parado. O matemático russo Alexander Friedman resolveu as equações corretamente, prevendo a expansão, mas seu trabalho não recebeu a devida atenção na época. Somente após ouvir a palestra de Hubble, Einstein admitiu que sua correção artificial estava errada, chamando-a de "o maior erro da minha vida". Agora vamos examinar a verdadeira resposta revelada pela ciência moderna. Ela se apoia em dois pilares fundamentais, sendo o primeiro a idade finita.
o universo tem uma idade limitada. A segunda parte da resposta é que o universo continua se expandindo sem parar, esticando o próprio espaço. Se o universo tem 8 bilhões de anos, por mais rápida que seja a luz, a distância que podemos enxergar é estritamente limitada por esse tempo. A luz das estrelas que estão além desse limite simplesmente não teve tempo suficiente para viajar pelo espaço cósmico e chegar ao nosso planeta. É como acender uma lanterna em uma sala colossal. A sala é tão grande que a luz ainda não teve tempo de atingir as paredes mais distantes. Um detalhe importante: o raio do universo observável não é de apenas 8 bilhões de anos-luz. Enquanto a luz viajava, o próprio espaço crescia. Devido à expansão contínua, as fronteiras recuaram muito mais. Hoje, o limite de observação é de impressionantes 46 bilhões de anos-luz de raio. Isso resulta em uma esfera titânica com um diâmetro de cerca de 92 bilhões de anos-luz, um volume de espaço verdadeiramente inconcebível. Mas espere, dentro desse espaço gigantesco ainda existem centenas de bilhões de galáxias. Não seria isso suficiente para tornar o céu noturno brilhante? Apenas o limite de idade não oferece uma explicação completa. É aqui que a segunda razão fundamental entra em cena de forma decisiva: a expansão do espaço. O espaço em si está se alongando. Galáxias mais distantes recuam de nós a velocidades alucinantes, algumas até mais rápidas que a própria luz. Por causa dessa velocidade extrema de recessão, a luz dessas estrelas longínquas jamais conseguirá alcançar a Terra, não importa quanto tempo passe. Essa expansão cósmica é muito diferente do efeito Doppler que ouvimos quando uma ambulância se aproxima e se afasta, alterando o tom da sirene. No efeito Doppler, o objeto se move pelo espaço. Na expansão do universo, as galáxias não estão viajando, é o próprio tecido do espaço que está esticando. Imagine uma massa de pão com passas assando no forno. Conforme a massa cresce e infla, as passas se afastam umas das outras. As passas não estão se movendo ativamente pela massa. É a própria massa que, ao se expandir, aumenta a distância entre todas elas. A expansão do universo funciona exatamente assim. E à medida que o espaço se estica, algo fascinante acontece com a luz que viaja por ele. Esse efeito é chamado de desvio para o vermelho. O comprimento de onda da luz das estrelas distantes é alongado junto com o espaço. É como desenhar um padrão em um elástico de borracha e depois puxá-lo. O padrão fica distorcido e mais largo. A luz faz a mesma coisa. Quando o comprimento de onda se estica, a luz visível muda para o vermelho e eventualmente cai na faixa do infravermelho, tornando-se invisível para nós. O espaço não está vazio, está lotado de luz. O céu noturno parece escuro, apenas porque nossos olhos não são capazes de enxergar a luz infravermelha. É exatamente por isso que telescópios espaciais como o Hubble e o James Webb utilizam câmeras infravermelhas poderosas para fotografar o universo profundo. A luz das primeiras galáxias, formadas logo após o Big Bang, viajou por bilhões de anos, esticando-se tanto que só pode ser vista no infravermelho. Houve um evento histórico que provou isso de forma espetacular. Em 1995, Robert Williams, diretor do telescópio Hubble, tomou uma decisão ousada. Ele apontou o telescópio para um pedaço minúsculo e aparentemente vazio do céu negro, deixando-o focado lá por 10 dias inteiros. Muitos pesquisadores da NASA acharam que era uma loucura. Parecia um desperdício absurdo do valioso tempo de observação do telescópio mais caro do mundo. Contudo, quando a imagem final foi processada e revelada, a comunidade astronômica global ficou absolutamente atônita com o que viu. Naquele pedaço minúsculo de nada, havia mais de 3.000 galáxias brilhantes. Mais tarde, exposições mais longas revelaram até 10.000 galáxias. Para ter uma ideia, a área fotografada era equivalente a 1% do tamanho da sua unha do dedo mindinho, mantida com o braço esticado para o céu. Essa imagem provou que Olbers não estava totalmente errado sobre a densidade. O céu está lotado. Apenas não tínhamos olhos para ver. Então, não há luz visível nenhuma nas áreas escuras?
Na verdade, o universo inteiro está brilhando intensamente com o calor remanescente do Big Bang. Essa luz, chamada de radiação cósmica de fundo em micro-ondas, banha a Terra uniformemente vinda de todas as direções do espaço. Originalmente uma luz ofuscante, ela foi tão esticada pela expansão do universo que se transformou em micro-ondas invisíveis ao olho humano. Essa radiação foi descoberta por puro acidente em 1960, e 5 por Arno Penzias e Robert Wilson nos laboratórios Bell, enquanto calibravam uma antena. Eles captavam um ruído de fundo persistente. No início, acharam até que o chiado era causado por fezes de pombos acumuladas na antena gigante. Depois de muita limpeza e frustração, perceberam que o ruído era o brilho fóssil da criação do universo, o que lhes rendeu o prêmio Nobel. Mas o universo ainda esconde segredos mais sombrios. Em 1998, os astrônomos descobriram que a expansão do universo está acelerando. Isso chocou a todos, pois a gravidade deveria estar freando a expansão. Uma força misteriosa chamada energia escura está empurrando o espaço. A energia escura compõe cerca de 68% do universo. E aqui voltamos a Einstein. Sua correção errada pode ser exatamente essa energia misteriosa. Com aceleração constante, em um futuro distante, todas as galáxias vizinhas desaparecerão além do nosso horizonte cosmológico observável. O céu noturno ficará cada vez mais escuro com o passar dos bilhões de anos. Talvez estejamos vivendo na época mais iluminada da história do universo. Para encerrar com uma curiosidade, cientistas calcularam a cor média do universo, misturando a luz de todas as estrelas visíveis. Como existem muitas estrelas menores e amareladas, a cor média do universo resultou em um tom bege quente, carinhosamente batizado de Cosmic Light. O céu é escuro não por falta de estrelas, mas porque o universo teve um começo e está expandindo, esticando a luz para além da nossa visão. Da próxima vez que olhar para as estrelas, lembre-se, aquele vasto manto negro abriga os segredos do Big Bang, da expansão e do futuro cósmico.